Olá a todos! O nosso trabalho tem como tema a evasão das aulas de educação física escolar. Ele é composto por Cássio Costa, Eric Nadcarne, Laiane Barbosa, Lívia Fernandes, Nicolas Gadim e Vitória Vargas. A nossa apresentação contará com o que é a evasão escolar, causas e consequências, o resultado de uma pesquisa no qual o grupo elaborou a associação do tema com a psicologia humanista, a prática docente e a evasão escolar. Por final, as considerações finais. Dando início à nossa apresentação, temos o objetivo, que foi trazer um assunto bastante coerente com a educação, visando a causa e a consequência desse ocorrido sobre a disciplina da educação física escolar, em que nós seis estamos nos graduando. E a nossa metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa através de artigos e da nossa própria pesquisa, no qual a Vitória irá comentar daqui a pouco sobre. Seguindo a nossa apresentação, temos o que é a evasão escolar, em que muitos já sabem o que se fala, o assunto. Ela é caracterizada quando o aluno deixa de comparecer à escola, resultando então em um abandono escolar. E essa é um dos assuntos mais importantes e comentados sobre a educação pública e privada. E através desse desinteresse de mais da metade dos brasileiros, de todas as classes sociais, acaba afetando o mercado de trabalho também. E através de uma pesquisa, de uma reportagem da Camila Brandalize, da revista Isto É, publicada no dia 20 de 4 de 2018, da edição 2522, ela tem que 52% dos brasileiros entre 19 e 25 anos deixam de estudar. E só 42% da população com mais de 25 anos tem o ensino médio completo. E outro dado bastante importante é que entre 1 e 4 brasileiros, entre 15 a 17 anos, abandonam os seus estudos anualmente. A evasão é um fenômeno caracterizado pelo abandono do curso, rompendo com o vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso ou sua manifestação, de continuar no estabelecimento de ensino. Essa situação de evasão é vista como abandono, sem intenção de voltar, uma vez que não renovando a matrícula, rompe-se um vínculo existente entre o aluno e a escola. Cristiane Cabral, Johan, 2012, página 5. Essa é uma citação no qual encontramos em um artigo. Agora eu vou passar a fala. Para entendermos a evasão escolar, é necessário que pensemos as suas inúmeras causas, sendo essas internas e ou externas à escola. Dentre as causas internas à escola, podemos citar a ausência de acessibilidade comunicacional, em que ocorrem barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual. A carência de acessibilidade instrumental, em que existem barreiras no que diz respeito aos instrumentos e utensílios necessários ao aprendizado. A falta de acessibilidade metodológica, em que os métodos e técnicas de estudo não contemplam as diferenças e singularidades de cada ser, e a omissão de acessibilidade atitudinal, que são as ações preconceituosas, que estigmatizam e discriminam as pessoas que não se enquadram em um padrão estético, religioso, de gênero, classe, entre tantos outros marcadores sociais presentes também no âmbito escolar. Já no que diz respeito às causas externas à escola, são imensuráveis os fatores, podendo ser devido a uma gravidez na adolescência, o trajeto percorrido até chegar à escola, o escasso sustento familiar, que pode levar essas crianças e jovens ao trabalho infantil, a fim de complementar a renda familiar ou até mesmo para terem a sua autonomia financeira, entre outros incontáveis fatores que podem causar a evasão escolar. Já no que diz respeito às consequências dessa evasão escolar, podemos relacionar com a baixa autoestima dessas pessoas, dificultando sua inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, a sua baixa remuneração, fazendo com que se acentuem as desigualdades sociais e de renda no país.
Tratando-se da evasão nas aulas de educação física escolar, podemos expor, além do que já foi mencionado, muitas causas, como, por exemplo, a falta de diversificação dos conteúdos e o desinteresse dos e das estudantes em realizar os que estão sendo aplicados. A cobrança técnica das habilidades no fazer das atividades, gerando falta de confiança em si mesmo nos e nas alunas e alunas, entre outros fatores que contribuem para tal evasão das aulas dessa disciplina. Diante disso, realizamos uma pesquisa através de um formulário, a fim de coletar esses dados, que será apresentado a seguir. Então, com esse tema, nós montamos um formulário simples, utilizando a plataforma do Google Formulários, que retratasse esse cenário da evasão das aulas de educação física, em específico, já que todos nós somos licenciandos em educação física. Nesses próximos slides terão alguns dos resultados que encontramos. O formulário teve o total de 140 respostas. Nesse primeiro gráfico, conseguimos perceber que há uma maioria dos respondentes entre as idades de 19 a 30 anos, com 52,9%. Porém, ainda em números significativos, tivemos entre as idades de 31 a 50 anos, com 28,6%. Essa foi uma boa margem para que pudéssemos ter um público variado. Quanto ao segundo gráfico, temos a questão da escolaridade, e o que percebemos foi que entre os respondentes tivemos uma proximidade quanto ao número de ensino superior completo e o ensino superior incompleto, tendo em número menor o ensino fundamental incompleto. A nossa próxima pergunta foi: você teve que interromper ou abandonou a trajetória escolar em algum momento? E como resposta, a maioria respondeu que não. Porém, tivemos 23 respostas correspondentes a 16,4% que responderam que sim. Após isso, pedimos para que, se a resposta tivesse sido sim, o respondente indicasse quais motivos contribuíram para a saída da escola. Nós demos a possibilidade deles responderem mais de uma opção. Então, as opções que colocamos, baseadas em nossas referências, foram para trabalhar, a falta de algum recurso, dificuldade no aprendizado, preconceito e outros. Entre as 4 primeiras, nós podemos ver que o resultado foi em maior número para o motivo do trabalho. Logo depois foram as faltas de recursos, as dificuldades no aprendizado e, por último, o preconceito, com apenas uma marcação. Na opção para outros motivos, tivemos 2 respostas quanto à gravidez e a dificuldade de continuar os estudos tendo que dar atenção para o bebê, e também problemas familiares e de saúde. Agora, focando na evasão das aulas de educação física, nós perguntamos se em algum momento durante a trajetória escolar o respondente deixou de participar ativamente das aulas. Com respostas bem divididas, a maioria foi que não, mas ainda 45,7%, 64 dos 140 responderam que sim. Nós perguntamos então, tendo nossas referências como base, quais eram os motivos para tal afastamento, podendo também assinalar mais de uma opção. Nossas opções foram, então, falta de interesse pelo conteúdo, experiência anterior negativa, inseguranças pessoais ou medo e outros. Com maior número de respostas, tivemos a falta de interesse pelo conteúdo, o que, infelizmente, ainda nos dias atuais é muito comum, pela ideia de que a educação física trata-se apenas de esportes, tendo esse mesmo conteúdo para o ensino fundamental e médio, sem variações. Quanto à opção de inseguranças ou medos, com 30 assinaladas, percebe-se que há uma barreira impedindo que os estudantes se sintam à vontade nas aulas de educação física. Alguns dos estudos que achamos mostram que isso pode se dar por conta do padrão corporal técnico ainda muito presente no ensino dos esportes pela educação física, ou pelo medo também de se tornar um fracasso na frente dos outros estudantes. Quanto à opção de outros motivos, tivemos respostas referentes à saúde, falta de acolhimento da turma como um todo, postura descompromissada do professor e até mesmo a falta de professor para dar as aulas. Podemos relacionar nosso tema de evasão escolar com as ideias de Carl Rogers. Segundo sua teoria, da abordagem centrada na pessoa, Rogers afirma que existem valores e escolhas importantes que estão no âmbito do controle pessoal, ou seja, o ser humano é, em grande medida, capaz de livre escolha e de autodirecionamento.
O ser humano, segundo Rogers, tem em essência a tendência de mover-se adiante e, se as condições forem favoráveis, ele se direcionará para a auto-atualização, para o crescimento pessoal e a saúde psicológica. As pessoas são, em essência, confiáveis, amistosos e construtivas. Elas geralmente sabem o que é melhor para si mesmas e buscarão se desenvolver plenamente, desde que sejam valorizadas e compreendidas por outros indivíduos psicologicamente saudáveis. As pessoas também podem ser brutas, desagradáveis, neuróticas e capazes de grandes maldades se tiverem uma infância desprovida de amor, aceitação e segurança. Por isso a importância do espaço para o diálogo e escuta, com a finalidade de conversar e entender o que o aluno passa. É de grande importância também o protagonismo do aluno nas aulas, para que ele tenha interesse na aprendizagem. Bom, relacionando isso com a teoria de Rogers, o aluno precisa se sentir valorizado e compreendido por outra pessoa, que no caso seria o professor. Por exemplo, focando na educação física, na nossa pesquisa, a maior porcentagem de respostas sobre os motivos de afastamento das aulas foi por conta da falta de interesse pelo conteúdo. Bom, e a partir disso, tomamos como reflexão para a prática docente, e de modo enfático para esse trabalho, o professor ou professora em educação física, apontando que o seu olhar e a sua postura dentro da sala de aula irá refletir em seus alunos. Como Nicholas acabou mencionando anteriormente, pela pesquisa foi possível perceber que, muitas das vezes, essa postura excludente, esportivizante e tecnicista ainda é muito presente durante as aulas, e esta acaba sendo a grande responsável pela evasão escolar. Sendo assim, colocamos aqui como possibilidade caminho para o combate à evasão propostas e saberes necessários a uma prática educativa respeitosa, humana, cultural e principalmente democrática. Como primeira reflexão, colocamos a importância da valorização do repertório cultural dos alunos. Tal possibilidade tem como objetivo a participação ativa de todos nas aulas e não estabelecer um conteúdo fragmentado como ocorreu na trajetória escolar da maioria das pessoas que responderam a esta pesquisa. Ou seja, a prática de forma exclusiva dos mesmos esportes durante todo o ensino fundamental e médio gerou a falta de interesse nos alunos. Desse modo, salientamos que a ideia é que seja explorado outras dimensões, como as lutas, danças, ginástica e também os jogos e brincadeira durante as aulas. Essas dimensões na educação física escolar são contempladas pela cultura corporal. O termo foi levantado em 92 por um coletivo de autores que tinham o intuito de tecer críticas sobre essa face da educação física presente no final do século XX, mas que até hoje apresenta resquícios. Outra reflexão que trazemos para a prática docente é quanto à admiração e ao espírito crítico e cuidadoso do professor ou professora, apontado por Carl Rogers, mas principalmente por Paulo Freire. Para isso, acreditamos que seja necessário reflexões sobre a própria prática e que esta seja realizada de forma frequente, como menciona Freire, abre aspas, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a sua própria prática, fecha aspas. Além disso, outros saberes necessários apontados por esses autores é que o educador precisa abrir espaço para escutar e dialogar com seus educandos, problematizar sobre os confrontos de sua realidade, se atentar às suas propostas, entender que eles não são meros receptáculos e também reconhecer suas diferenças. A partir disso, a prática educativa se torna leve, amorosa, protagonista e empenhada em permitir a construção de seres mais e críticos. Ao sintetizar o trabalho, podemos compreender as causas para a evasão escolar internas à escola, como material precário ou falta de incentivo, e externas à escola, como inacessibilidade ou sustento familiar, entre outras. Sabemos que essas são características muito presentes na sociedade brasileira e na educação desde a sua formação. Quando analisamos a disciplina da educação física de forma isolada, note-se que a evasão dessas aulas ocorre quase que exclusivamente pelo desinteresse na prática dos esportes, muitas vezes feita de forma tecnicista e inflexível. Por fim, fica claro que para tentarmos combater a evasão escolar,
é necessário atentar à prática didática com teor humanista e refletir acerca da prática docente. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e com isso encerramos a nossa apresentação. O grupo agradece a atenção de todos.